Se você chega diante do espelho, o que vê não gosta porque não se reconhece mais, já parou para pensar que está passado da hora de você buscar o auxílio de uma profissional da área da harmonização facial? Sim, é sobre isso que vamos falar agora. A harmonização facial e o resgate da sua autoestima. A nossa grande referência profissional será a doutora Denise Rebelo. Começa aqui, começa agora, mais um Câmera Brasil. bem isso mesmo, doutora. Quer dizer que existem pessoas que, ao se depararem, se olharem no espelho, não se reconhecem mais? É assim mesmo, Roberto. O que acontece com o processo de envelhecimento da face? Nós temos determinados compartimentos no nosso rosto que a gente chama de coxins. E eles acabam criando espaço entre eles e deslizando. Então a pessoa percebe que o seu rosto vem todo para frente. É o popular derretimento do rosto? É o popular derretimento, onde a pessoa fala: nossa, mas eu estou deslizando, tá tudo pesando, tem essa papadinha, tem esse bigode chinês, essa linha de marionete. E são todos traços e sombras que vão ficando no rosto que caracterizam o envelhecimento. E é nessa hora que é importante buscar auxílio de um profissional, de uma profissional e fazer uma harmonização facial? Como funciona? Sim, exatamente seria esse momento. Na verdade, o ideal é que a pessoa procure antes, entre para o processo de prevenção, né? E não exatamente a correção. Mas a partir do momento que a pessoa chega até nós, o que nós vamos avaliar? As áreas de sombra desse rosto, para que a gente traga de novo a luminosidade, e a hora que você destaca essas áreas do rosto com luminosidade, você rejuvenesce esse paciente. E quais são os principais benefícios? Bem, o principal benefício é a pessoa estar envelhecendo, aceitando a sua idade com naturalidade, mas rejuvenescida. E principalmente trazendo novamente aquele ar jovial, valorizando as áreas do rosto dela que são belas e resgatando a sua autoestima, identificando a sua imagem com o seu espelho novamente. Doutora, e quais são os procedimentos mais comuns? Bem, o que a grande maioria das pessoas conhece são os preenchedores, mas nós trabalhamos também fios faciais para reposicionamento do tecido. Nós temos produtos para a gente emagrecer determinadas áreas do rosto. Nós podemos fazer estímulos de colágeno com ativos, trabalhar regiões de pálpebra, valorização da região da malar, reposicionamento do tecido, identificar o ângulo de mandíbula que a gente acaba perdendo com o envelhecimento. E quais são os cuidados necessários após a realização desses procedimentos? O grande cuidado seria a constância nos procedimentos. A pessoa muitas vezes faz um procedimento e deixa de dar continuidade. Então, muito do que ela ganhou, ela acaba perdendo. Então, o ideal não é nem os cuidados, mas sim a paciente entender que ela precisa ter a constância para manter essa qualidade, manter essa produção de colágeno, manter essa textura de pele e se manter jovem e com autoestima. E quais são, se é que existem, riscos e complicações? Sim, como todo procedimento, seja ele invasivo ou não, nós temos os riscos. Mas, para minimizar esse risco, o ideal é você fazer o quê? Com um profissional de referência, que tenha conhecimento, que diante de uma intercorrência, ele saiba como resolver esse problema apresentado. Doutora, e quanto tempo dura a harmonização facial? Bem, Roberto, não é nem quanto tempo dura uma harmonização facial, porque isso vai variar muito da técnica que foi aplicada, o material que foi usado, se é um bioestimulador líquido, se é um bioestimulador sólido, se é apenas um preenchedor à base de ácido hialurônico. Então, de acordo com o material utilizado, é que nós vamos ter essa durabilidade vinculada a ele.
Doutora, em qualquer idade se pode fazer uma harmonização facial? Sim, a partir do momento que você está procurando a sua autoestima, não tem idade para você fazer esse resgate da sua imagem diante do espelho com você mesmo. Seja você de uma terceira idade ou seja você jovem, exemplo, uma simples rinomodelação. Doutora, quais são os profissionais habilitados a fazer esse tipo de procedimento? Bem, são todos os profissionais que, diante do registro do conselho dele, está habilitado para realizar, seja ele por meio de uma especialização ou de uma pós-graduação na área dele de atuação. Então, nós temos várias categorias profissionais nesse momento que têm as suas habilitações, mas desde que esteja com registro junto ao seu conselho. E quais são os tipos de preenchimentos mais utilizados na harmonização? Roberto, não é exatamente um tipo de preenchimento, porque a harmonização, ela entra um rol de procedimentos que você pode estar realizando para você trazer esse rejuvenescimento para o paciente, essa jovialidade, resgatar aquela imagem que ele tinha lá atrás e que ele gosta e quer ter novamente para se identificar com ele diante do espelho. Então, nós temos uma gama, não é necessariamente só os preenchedores que as pessoas têm mais o hábito de ouvir. Nós temos fios, nós temos mesclas, nós temos ativos, nós temos ácidos. Então, são uma gama de produtos que juntos vão fazer com que a gente consiga harmonizar a face desse paciente como um todo. E o que você me diz da importância de se buscar uma pessoa, um profissional que atue sendo especialista no que faz? A importância é exatamente você conseguir se identificar, saber que aquele profissional vai atender você da melhor maneira possível, vai ter o conhecimento técnico suficiente para minimizar qualquer tipo de risco e intercorrência e para que você realmente tenha o resultado que você almeja alcançar e resgatar na sua autoestima. Doutor, e para você, qual é também a importância da primeira consulta? Roberto, a primeira consulta vai me trazer exatamente qual é a expectativa desse paciente, porque para ele não estar uma expectativa muito além da que a gente possa estar alcançando para ele no primeiro momento, para ele entender que o processo de rejuvenescimento e de harmonização facial não se faz numa única consulta, ele é um processo construído e ele leva um certo período, ele não se faz num único momento, e até para que a gente sinta que esse paciente não esteja procurando o que a gente chama hoje dos exageros, e sim que a gente consiga trazer esse rejuvenescimento de uma forma natural, harmônica, resgatando exatamente as características que evidenciam e trazem a naturalidade e a beleza nesse rosto. Por isso, o padrão de beleza não é igual para todos. Não, ninguém é igual a ninguém. Por mais que você tente trazer essa imagem, existe esse conceito que está todo mundo ficando mais ou menos padronizado. Se você colocar dois irmãos aqui, os dois forem gêmeos, mesmo que sejam univitelínicos, você vai ver que eles não são idênticos. Doutora, e os homens estão ficando mais vaidosos? Sim, os homens estão ficando vaidosos, eles são um pouco mais cautelosos que as mulheres, porque as mulheres já estão nesse meio, nessa parte da harmonização bem antes deles, mas eles estão procurando, eles fazem procedimentos também mais relacionados com o rejuvenescimento que caracterizar um desenho específico do rosto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, um pouco da sua experiência profissional. Quando foi que entrou a harmonização facial na sua vida? No primeiro momento, foi amor ou paixão? A harmonização facial, essa especialidade realmente ela é encantadora. Por quê? Porque ela é uma especialidade que exige de você constante e contínuo estudo. Ela é uma especialidade dinâmica, ela constantemente tem novidades, novos produtos, novas técnicas, aprimora os procedimentos. Então, ela está em constante movimento. Ela não é uma especialidade estagnada. Eu estou trabalhando com harmonização facial há cerca de 10 anos. Eu sou formada há 26 anos, sou cirurgiã dentista de formação e sou especialista em harmonização facial há cerca de 4 anos. Eu gostaria de agradecer a sua participação, que de forma brilhante, com bastante dinamismo, conseguiu explicar muito bem essa técnica chamada de harmonização facial.
e dedico a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Então, eu agradeço a oportunidade nesse momento, Roberto, de estar podendo realizar esse esclarecimento sobre a harmonização facial, trazer para as pessoas que você pode realizar esse procedimento sem medo de estar fazendo exageros, você pode rejuvenescer de forma natural, em cima de um conceito, em cima de técnicas que vão trazer essa naturalidade, vão reposicionar o seu rosto, vão trazer a sua autoestima e resgatar aquela imagem a qual você se identificar. Muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade. Efeito placebo e efeito nocebo. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe quais são as consequências dessas duas palavras para a nossa vida? Sou Josi Alves, terapeuta mental, parapsicóloga, hipnoterapeuta, e hoje quero alertar você a respeito dessas duas palavrinhas que fazem parte da nossa vida e muitas vezes nós nem percebemos. Bem, você sabe o que é o placebo. Tenho certeza que você já ouviu falar. É uma substância utilizada em pesquisas com o fim de trazer um benefício, uma melhora para pacientes que julgam estarem tomando uma medicação, um componente químico. E o placebo nada mais é do que às vezes um chá, uma água com açúcar, uma água com alguma farinha, e normalmente as pessoas que são submetidas ao placebo conseguem uma cura considerável e às vezes até a cura. O que acontece então com essa pessoa? Aonde ela despertou esse poder para se curar tomando uma água com açúcar? Está na mente dessa pessoa, está na nossa mente. Perceba o grande potencial que nós temos e que muitas vezes nós desconsideramos. Então, o efeito placebo nada mais é do que você acreditar naquilo que você está fazendo, naquilo que você está tomando e que aquilo pode trazer a cura. Ao contrário disso, é o efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? É uma pessoa ser submetida a informações negativas, por exemplo, um resultado de exame errado, a pessoa estando curada, quando vê o resultado de um exame, às vezes um resultado negativo, ela desenvolve essas doenças no seu corpo. O que isso nos prova? Que a nossa mente é o nosso grande potencial mental, para coisas positivas, mas para coisas negativas também. Isso prova que tudo aquilo que se cria na mente subconsciente como programação torna-se realidade, seja positivo ou negativo. Isso diz respeito também às superstições, a arruda, não passar debaixo da escada, tudo isso é criado na nossa mente subconsciente. Interessante esse conteúdo, não é verdade? Então, cuide com o que você pensa, porque a sua mente, aquilo que você acredita na sua mente subconsciente, torna-se realidade na sua vida. Seja como efeito placebo, seja como efeito nocebo. Gostou desse conteúdo? Continue me acompanhando aqui na coluna Vitalis Statra, no programa Câmera Brasil, sempre trazendo para você conteúdos para te ajudar no seu autoconhecimento. Até a próxima! Bom dia, eu sou a doutora Camila, eu estou aqui na coluna da semana para abordar um assunto muito importante, muito relevante para a vida aí de muitas mulheres que nós temos feito a diferença através aqui da Finasville. Não sei qual o método atual que você se utiliza aí para se depilar, se é a cera ou se é a gilete, porque se você utiliza um desses dois métodos, provavelmente você sofra
de foliculite, que é aquela inflamaçãozinha que dá lá no folículo piloso, parece uma espinha, mas não é, e ela inflama e fica altamente dolorosa a percepção do toque. Se você sofre com isso, a depilação a laser seria uma ótima opção para amenizar e até mesmo acabar com esse problema. Outro problema para quem utiliza a cera Gillette seria apresentar manchas ali nas estruturas onde está crescendo os pelinhos. São manchas mais escuras em região de virilhas, axilas. Se você sofre com isso, a depilação a laser também é um método que vai te ajudar em relação a solucionar esse problema, porque ele ajuda ao mesmo tempo degradar, matar a raizinha do pelo e também clarear, deixar mais uniforme a questão ali desse tecido. Outra questão, se você faz principalmente a depilação ali com cera na face, eu dou uma dica para você de não realizar mais esse procedimento na face, porque com o passar do tempo isso pode inclusive causar uma frouxidão de pele, uma flacidez ali na pele, que seria principalmente em relação à região de buço, em relação à face, né? Então a depilação a laser ela é muito efetiva nessas áreas também. Agora nós vamos falar sobre as técnicas, comprimentos de onda em relação ao laser. Nós temos hoje no mercado 3 tipos de comprimentos de onda. Nós temos o laser de diodo, que ele é muito efetivo para aquele pelo mais escuro e mais grosso. Nós temos o laser de alexandrite, que é utilizado para aquele pelo mais fino e pelo mais claro. E nós temos o laser IAG, que é realizado naquela pele com fototipo de 4 a 5, uma pele mais bronzeada, que se for fazer um laser de diodo, não é indicado. Então, você também que tem a pele mais bronzeada ou foi para a praia e quer fazer a depilação a laser, você também pode fazer com o laser IAG. E uma dica bem bacana para você seria que aqui na clínica nós temos um laser com esses 3 comprimentos de onda simultâneos ao mesmo tempo. E além disso, ele tem um sistema de analgesia indolor que você não vai sentir nenhum desconforto durante a sessão. Gostou desse conteúdo? Me acompanhe na próxima coluna da semana aqui no programa que eu vou trazer novidades para você. Um abraço e até breve! Olá, sou o Dr. Ângelo Américo, trabalho com transplante capilar e faço parte do Casal Raiz Capilar. Hoje estou aqui para falar com você sobre transplante capilar fio a fio. O transplante capilar fio a fio, como muitos já ouviram falar, ele é um transplante onde a gente retira fio por fio de uma região onde tem muitos fios e vai vai transplantar para uma região onde tem menos quantidade de fios. Então, pacientes que têm aí um processo de calvície um pouco mais avançado, de uma forma um pouco mais agressiva, eles têm a opção de transplante capilar para amenizar um pouquinho essa dor. Eu até converso muito com os pacientes sobre grau de incômodo. Qual o grau de incômodo que você está hoje? Muitos pacientes às vezes chegam com uma calvície bem extensa, mas um grau de incômodo bem pequeno. E do outro lado também, uma pequena calvície causando um grau de incômodo bem elevado. Nesse tipo de situação a gente precisa entender como que cada paciente está pensando, como que está cada fase desse paciente para poder indicar qual o melhor caminho. Então, por isso é muito importante a primeira avaliação, a primeira consulta. Então, nessa primeira consulta a gente vai entender esse paciente, conhecer um pouquinho melhor, trazer para dentro da nossa casa e poder organizar os pontos que estão faltando para essa saúde capilar estar bem equilibrada. Então, a partir desse primeiro contato, conseguimos fazer um plano e aí sim a gente coloca em ação. Essa primeira avaliação a gente está disponibilizando para vocês de forma gratuita, tá? A gente entende que é muito importante esse passo, então estamos aqui para poder lhes ajudar, tá certo? Nossa equipe está te esperando, vem pra gente, clica nas nossas redes sociais, tem os botões que vão te levar diretamente para conversar com nossa equipe e a nossa equipe médica já vai estar preparada para poder avaliar, seja por fotos, uma teleconsulta ou até uma consulta de forma presencial. Nossas redes sociais são @casalraizcapilar e www.casalraizcapilar.com.br. Você pode encontrar botões que vão nos levar ao nosso WhatsApp e a localização da nossa clínica. Aguardo vocês no próximo episódio. Até breve.
Olá, bem-vindos! Eu sou o Dr. Amaury Giovelli e hoje vamos falar sobre a saúde mental na perícia médica. Avaliar a capacidade mental e psicológica de indivíduos é de fundamental importância para ligar a medicina ao direito em questões de saúde mental. Ela pode ser aplicada em casos onde tem que averiguar a capacidade da saúde mental para, por exemplo, a guarda de um filho, ou de definir se uma pessoa tem condições mentais e suas faculdades intelectuais aptas para atos da vida civil, como assinatura de contratos ou doação de imóveis. Ela vai ser empregada em situações que o magistrado não tem conhecimento ou tem dúvidas sobre as capacidades intelectuais de uma pessoa, as capacidades de contrair essas situações no dia a dia, como casos em demências, casos como esquizofrenia, como os transtornos bipolares podem interferir nas atividades diárias das pessoas, e isso é o que vamos buscar. Como exemplo, um réu que precisa saber se suas capacidades mentais estão aptas para entender as suas ações e as suas consequências, para então ser levado a julgamento. E quais são os desafios no momento de avaliação da capacidade mental? A subjetividade é o principal desafio. Imaginemos quando existe uma fratura, o raio-x vai ter essa evidência da lesão, mas na hora de avaliar um quadro mental, testes psicológicos e psiquiátricos validados, por exemplo, vão nos dar a capacidade de compreender com profundidade sobre a saúde mental desse indivíduo. E o que falar sobre a ética na saúde mental durante uma perícia médica? Imaginemos que o perito ele é imparcial, ele não emite opiniões, ele trabalha com os fatos apresentados durante toda essa investigação. Espero que esse assunto tenha contribuído para o seu conhecimento. Restou alguma dúvida? Entre em contato conosco. Estarei aqui na próxima semana, neste mesmo canal, para novos esclarecimentos. E agora nós vamos falar sobre a importância de se contratar uma clínica de segurança e medicina do trabalho. Vamos conhecer a Clínica SQV. Olá, Poliana, tudo bem? Olá, Roberto, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de segurança e medicina do trabalho? Vamos sim. Afinal de contas, qual é a importância de se contratar uma empresa que atue nessa área? Para as empresas atualmente é de extrema importância, visto a questão do e-social e as legislações vigentes atualmente. E quais os benefícios de investir nesse tipo de serviço para uma empresa? Para a empresa como um todo, além da questão de garantir a saúde e a qualidade de vida dos colaboradores, nós temos a questão também do absenteísmo, que seriam as faltas frequentes dos colaboradores. Geralmente uma empresa, quando contrata esse tipo de assessoria, é tanto para a admissão quanto o período de demissão do funcionário, do colaborador? Sim, durante todo o período laboral dele é necessário esse acompanhamento, visando já lá para frente, inclusive, a aposentadoria do colaborador. E como escolher essa empresa certa para cuidar da segurança dos funcionários? Atualmente, para você escolher uma empresa, seria muito interessante você pensar num contexto geral. Então, uma empresa que consiga te trazer todas as documentações e exames necessários para a sua empresa. O fator que pode ser determinante, uma empresa que também ofereça treinamentos? Sim, os treinamentos também são de suma importância e agregam a qualidade do serviço a ser prestado. Poliana, é necessário fazer uma análise de custo-benefício antes dessa contratação? Sim, isso também é muito importante, porque assim como você também tem convênios médicos que hoje fazem essa parte de medicina do trabalho, nós temos as clínicas especializadas no assunto. Quais os principais aspectos que devem ser avaliados na hora dessa escolha? Primeiro, o custo-benefício.
Segundo, a disponibilidade dessa empresa em atender as necessidades da sua. Todo esse estudo deve ser feito, bem como para atendimentos, disponibilidades para agendamentos e facilidades tanto para a sua empresa quanto para os seus colaboradores. E quais os riscos para a empresa que não investe em segurança e medicina do trabalho? Atualmente, além de passíveis trabalhistas, nós temos a questão do e-social, que é o que tem que ser muito falado no mercado, que pode gerar multas para a empresa. É possível terceirizar esse tipo de serviço ou é melhor manter internamente? Sim, é possível a terceirização e vai depender, na verdade, da quantidade de colaboradores que você tem dentro da sua empresa. Então, empresas com maior número de funcionários, é necessário que atendam os quadros da ANR em que tenham os especialistas registrados dentro da empresa. Já quando a sua empresa é de pequeno ou médio porte, vale muito mais a pena a terceirização do serviço. Muita gente tem dúvida. Qual é a diferença entre segurança do trabalho e medicina do trabalho? A segurança do trabalho, ela vai te trazer as documentações específicas qualificando riscos que a empresa possa ter perante os seus colaboradores. Então, além de determinar quais são os possíveis riscos à saúde, ele vai te trazer também quais são os materiais de EPI que devem ser utilizados dentro da empresa, quais são os cursos ideais para os colaboradores terem especializações naquela área e a prevenção ao acidente. Enquanto a saúde do trabalhador, a medicina do trabalho, ela vai garantir a saúde realmente do colaborador. É que ele esteja bem com as suas condições físicas para estar exercendo aquela função. E como a empresa pode garantir que está em conformidade com as normas de segurança do trabalho? Para isso, nós temos as NRs que determinam de acordo com as atividades de cada empresa. Então, você vai ter uma NR específica para transporte, outra para obras, e através das medicinas do trabalho, e trabalham tanto com segurança quanto medicina, elas vão poder te dizer em quais NRs você se enquadra, que são as normas regulamentadoras, para poder garantir, assim, que a sua empresa esteja dentro das legislações vigentes. Quais os principais indicadores de sucesso ao contratar uma empresa nessa área? Além de você garantir hoje benefícios como garantia de ISO para a sua empresa, que hoje um dos critérios para ISO é que sejam atendidos esse setor de medicina e segurança do trabalho, você vai garantir colaboradores por mais tempo dentro da sua empresa e a qualidade dos serviços a serem prestados. Poliana, gostaria que você falasse um pouco de sua empresa e de seus principais diferenciais. Perfeito. Hoje a Clínica SQV, ela traz todos os serviços, tanto de segurança quanto medicina do trabalho, desde treinamentos, documentações e todos os exames hoje realizados dentro da medicina do trabalho. A nossa preocupação foi trazer facilidades ao cliente, ou seja, trazer todos os serviços em um único local, sem a necessidade de um agendamento prévio e com todos os exames e serviços sendo realizados na mesma estrutura. Ou seja, hoje, se um cliente precisa, desde a parte inicial da segurança do trabalho, que é a documentação, o PCMSO, o PGR, nós realizamos. Após isso, nós indicamos quais são os exames a serem realizados e temos essa disponibilidade dentro da nossa empresa e todo o acompanhamento e monitoração desses colaboradores. E quais são os treinamentos ofertados por vocês? Atualmente, nós atendemos todas as NRs previstas. Então seriam as NRs 10, a 12, a 18, a 33 e a 35. Onde vocês estão localizados e qual é a melhor forma de contato? Nós estamos localizados na região sul de Curitiba, bem em frente ao Terminal do Portão. E atualmente nós temos contatos via WhatsApp, e-mail ou até mesmo pelo nosso próprio site. Olha, eu gostaria de agradecer a sua participação, a forma brilhante como você expôs o tema, e gostaria de lhe conceder o tempo necessário para as suas considerações finais. Perfeito, Roberto. Eu que agradeço a visita de vocês e fico disponível para sempre que vocês precisarem. Quanto à nossa empresa, venha conhecer nossa qualidade, nossa história. Tenho certeza que você, enquanto empreendedor, vai ter uma grande satisfação.
infelizmente chegamos ao fim de mais um programa Câmera Brasil. E você já sabe, para participar, basta mandar a sua sugestão para esse e-mail que está aqui embaixo. A todos vocês, o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro.